Bom, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para mais um estudo, levando os irmãos em entendimento bíblico, revelações poderosas, para que os irmãos possam cada vez mais se aproximar do Senhor, se aproximar verdadeiramente, porque é o entendimento que aproxima o nosso coração do coração do Senhor. Porque entendendo aquilo que Ele está falando, nós puxamos aquilo para dentro do nosso coração. A palavra vos libertará. O Senhor disse isso, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer um estudo aqui da mulher samaritana, que está em João 4. Essa mulher samaritana é a casa de Israel. E nós vamos mostrar isso para os irmãos, esse entendimento, escrito de maneira simples e fácil de entender. Amém? Então cuidado com a religião, que a religião coloca dificuldade de entendimento, mas a Bíblia é simples de entender, é fácil de entender. Vamos prestar atenção nos detalhes, nas palavras, e não vai ficar nenhuma dúvida, em nome de Jesus. Amém? Então abrindo aí em João 4, o versículo 1 diz assim: Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos de que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela Samaria. Eu preciso aqui fazer um parênteses para explicar para os irmãos. A Samaria, ela era a capital das 10 tribos do norte, que foi separada lá em 1 Reis, no capítulo 12, 1 Reis 12, separa as 10 tribos do norte das 2 do sul. Fica Judá e Benjamim, como casa de Israel, casa de Judá. Judá e Benjamim, casa de Judá. E as 10 tribos do norte, fica o rei Jeroboão como casa de Israel. A linhagem de Salomão está em Roboão, nas 2 tribos do sul, casa de Judá. Glória a Deus, há uma separação. Samaria era a capital das 10 tribos do norte. Glória a Deus, foi levado pelo rei Salmanasar, lá em 2 Reis 17, foi levado cativo e o rei levou todo mundo embora. Levou todos embora e nunca mais voltaram. Ele fez uma mistura de gente para que ele não sofresse resistência, mas isso era a profecia do Senhor. Essa profecia estava antes, nessa separação. Lá na bênção da mão invertida, em que Jacó faz de Efraim o primogênito. Efraim seria a casa de Israel através de Jeroboão, que era efraimita. Amém? Glória a Deus. Então, aqui o Senhor disse que era necessário passar na Samaria. Por quê? Porque o que ele vai falar aqui, irmãos, ele vai falar para a casa de Israel. Então vamos prestar atenção, porque é muito importante isso aqui. Isso aqui somos nós. Somos nós em termos, números e graus. Somos nós, não tem como nós sairmos disso aqui. Mesmo que religiões ficam negando isso aí, a Bíblia não tem como tirar isso daqui. Em nome de Jesus, então vamos lá. Ó. O versículo 5 diz assim: Foi, pois, uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então olha aqui, ó, está apontando para José. Jacó tinha dado ao filho José. José é o pai de Efraim. Efraim tem a bênção da multidão de nações. A bênção vinha em Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não passa para José, ele passa para Efraim. José está apontando. José, vara de Efraim. Está apontando para Efraim aqui. Efraim é a casa de Israel, através de Jeroboão, o primeiro rei da casa de Israel, numa separação de nação que o Senhor fez a separação. O Senhor mesmo disse: foi eu que fiz a separação. Ele disse isso lá em 2 Reis, no 12, 21, 22, por aí, 23. Ele disse: essa separação fui eu que fiz, para se cumprir a profecia da multidão de nações. Amém? Então aponta aqui a Samaria, casa de Israel, Jacó, José, Efraim, nosso pai, na fé. E estava ali na fonte, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a 6ª, quase meio-dia, ou entre o meio-dia. O Senhor, veio uma mulher de Samaria tirar-lhe água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, e sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui, irmãos, está o cerne do problema. Aqui está todo o problema para o entendimento que nós precisamos ter. O Senhor veio para a casa de Israel. Ele veio resgatar a casa de Israel, que foi levada embora para a Síria. A Síria é o mundo. O anticristo é chamado de assírio, porque a casa de Israel está no mundo do anticristo, está no sistema do anticristo, e espiritualmente aprisionado por ele.
O Senhor veio libertar, buscar a casa de Israel. Quando nós vemos lá a cura, irmãos, de 10 leprosos, o Senhor lembra? São 10 leprosos e um volta. E o Senhor falou, só veio um estrangeiro glorificar, cadê os outros 9? Por que o estrangeiro? Porque a palavra estava fechada para os judeus, por pecados que eles cometeram. E iria ser aberta para a casa de Israel, que somos nós. O Senhor ia nos resgatar na cruz de volta. Amém? Glória a Deus. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Porque nessa separação lá que o Senhor fez, em que o rei Salmanasar da Síria leva esse povo embora, coloca um outro povo no lugar. Então os judeus achavam que esse povo não tinha mais salvação. Eles não se comunicavam porque eles achavam que não era da igreja mais. Amém? Glória a Deus. Mas nós somos a igreja espiritual. E a casa de Judá não é. E quem vai levar o evangelho para a igreja espiritual é Efraim, o primogênito, que somos nós. Vamos restaurá-lo como nação no milênio. A casa de Judá, os judeus. Isso está na Bíblia. Então vamos entrar agora aqui no versículo 10, nessa conversa do Senhor com a mulher. Essa mulher é casa de Israel. Presta atenção que o Senhor ele vai despedir a casa de Israel, ele vai dar carta de divórcio, está lá em Jeremias, nós vamos ler lá, como a mulher prostituta. O Senhor está falando com a mulher prostituta, casa de Israel. A mensagem é direta para nós. Ela é direta para a gente. Esta mulher representa a casa de Israel prostituta, ainda não resgatada na É por isso que era necessário passar ali, para que esse entendimento pudesse ficar claro para a gente. Mas os irmãos, cuidado para as religiões não tirar da palavra, não deixar a palavra escapar das nossas mãos. Não deixarmos por conta de ninguém colocar um entendimento falso, religioso em nós. Glória a Deus. Então presta atenção, você é a casa de Israel. A casa de Israel está aprisionada. O Senhor vai falar com a casa de Israel através dessa mulher. Com a casa de Israel prostituta, pecadora que foi embora, através dessa mulher, simbolizando essa mulher prostituta, pecadora, simbolizando aqui a casa de Israel. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que o Senhor está propondo para a casa de Israel, para a mulher pecadora. Eu tenho água viva. Se você me pedir, eu te dou uma água viva. Esse é o Salvador do mundo. Ele está propondo para a casa de Israel. Somos nós, irmãos. Essa mulher aqui faz parte do nosso passado, é nossa mãe no passado. É uma prostituta. Mas não se assuste com isso. O Senhor vem numa linhagem de uma prostituta. Raabe, que foi salva em Jericó, está na linhagem do Senhor. Ela era uma prostituta. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. Mas nós precisamos entender a palavra para que verdadeiramente o entendimento nos liberte. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então o Senhor está propondo para a casa de Israel uma salvação, para a nossa casa de Israel. E ele vai propor esta água viva de restauração, que vem com o Espírito Santo. Ele fala disso aqui em João 7, no 37, 39, fala, eu sou a água viva. Apontando para Malaquias 47, o rio de águas purificadoras, que lá em Malaquias 47, que pouca gente, religião nenhuma vai lá. Presta atenção que poucos vão lá. Porque existe um entendimento ali que aquilo restaura o milênio, mas o entendimento religioso é limitado. Quando ele não é mentiroso, visivelmente mentiroso, ele fica limitado, porque ele não consegue juntar palavras, juntar versículos, juntar verdades. Então ele fica limitado. Mas em Ezequiel 47, as águas purificadoras saem do trono do Senhor. Jesus, água purificadora, sai do trono do Senhor para restaurar o milênio, onde vai reinar a nação de reis e sacerdotes. A casa de Israel, a igreja espiritual do Senhor vai estar aí, em nome de Jesus, tá? Eu queria passar o entendimento de Jeremias aqui, ó, rapidinho aqui, para os irmãos entenderem. Jeremias 3, ó. Rapidamente para os irmãos entenderem o que aconteceu com a casa de Israel, que somos nós, lá atrás. Capítulo 3, versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela deixar de se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez a ela?
não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituísses com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O Senhor está falando isso aqui para a casa de Israel. A mulher pecadora é a casa de Israel. Essa aqui que se poluiu com muitos amantes. O homem é o Senhor. Amém? Jesus é o Filho do homem. O homem é o Senhor. Então presta atenção aqui que o Senhor está falando na casa de Israel. Isso aqui vai ficar claro. Levanta teus olhos aos altos e vê onde não te prostituísse. Nos caminhos se assentava para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com tuas fornicações e tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve a chuva seródia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. O Senhor chegou no limite com a casa de Israel aqui. Ao menos desde agora, não chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o guias da minha mocidade. O Senhor está desiludido com a casa de Israel. Conservará ele para sempre sua ira, ou guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel. Rebelde Israel é a casa de Israel. Ele foi ao monte alto, ela foi ao monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se, porque eles faziam altares às imagens nos montes, nas árvores verdes, e adoravam os demônios ali. E disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Judá é a casa de Judá. Aleivosa significa traiçoeira. E o versículo 8 aqui é importante. Ó. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, casa de Israel, a despedi e lhe dei sua carta de divórcio. O Senhor separou a casa de Israel dele. Deu carta de divórcio. Ele havia casado lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Não é mais marido dela. Aquela mulher samaritana, casa de Israel, representa essa casa de Israel prostituta, essa igreja pecadora. A eleivosa irmã Judá, traiçoeira irmã Judá, não temeu, mas foi também ela mesma e se prostituiu. O Senhor não deixou Judá, porque o Messias tinha que nascer ali. Judá vai ser aprisionado da Babilônia e vai voltar para o mesmo lugar onde o Messias vai nascer. A casa de Israel foi aprisionada na Síria e nunca mais voltou. O Senhor deu carta de divórcio e não aceitou ela de volta, até a cruz, onde o Senhor está propondo para a casa de Israel, simbolizado naquela mulher prostituta. Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com madeira. Imagens de pedra e madeira. Amém? Então, o que o Senhor propôs aqui, irmãos, em nome de Jesus? Ele está propondo aqui a água viva para a casa de Israel. Essa água viva vai vir da cruz daqui a pouco. Aqui em João, aqui no 7, no 7,37 diz assim, o último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. É isso que ele está propondo para a casa de Israel. Amém? E o 39 diz assim, isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Ele vai ser glorificado na cruz e liberar o rio de água viva, que vai restaurar tudo isso aqui. E lendo lá os irmãos, estudando a partir de Ezequiel 47, vai entender melhor que isso tudo vai restaurar o milênio para que a gente viva com o Senhor no reino de nações e sacerdotes no milênio. Disse a mulher, o 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aqui a mulher, casa de Israel, está pedindo, nós estamos pedindo, Senhor, dá dessa água. Glória a Deus, irmãos, olha como isso é glorioso. A mulher prostituta, igreja pecadora, pedindo ao Senhor, dá dessa água para que eu beba e não tenha mais sede. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. E aqui tem uma revelação enorme, grande revelação. Né? Primeiro da mulher pedindo água viva, depois o Senhor informando o que está acontecendo e que os teólogos e as religiões não conseguem alcançar
porque você só pode alcançar o entendimento da palavra com o Senhor. O Espírito Santo é um teólogo hoje que nos ensina isso aqui. Disseste bem, não tem 5 maridos. Ele está falando da igreja dele. Egito foi o primeiro marido, a Síria foi o segundo marido, a Babilônia é o terceiro, o reino Medo-Persa é o quarto, a Grécia o quinto marido. Ela disse, tiveste 5 maridos e o que tem não é seu. Ela estava no tempo de Roma, o sexto marido. Não era marido dela também. Quem que era o marido dela? Aquele que estava na frente dela. Era o noivo dela, chamando para o casamento, para as bodas do cordeiro, para ela ser esposa dele. Ele era o sétimo marido, o marido perfeito. Glórias ao nome do Senhor. Não é glorioso tudo isso? Mas a chamada da casa de Israel, da igreja espiritual, ela passa pelo rio de água viva. Porque se nós não aceitarmos o crer no rio de água viva, no Senhor, no Espírito Santo, na igreja espiritual, nós vamos viver o sétimo reino do chifre pequeno. A mulher passa a ser esposa do sétimo reino do chifre pequeno, que se torna o oitavo reino do anticristo. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Não é glorioso tudo isso? Nós vamos continuar falando desse assunto, porque o vídeo está ficando comprido, mas nós voltamos a esse assunto na sequência, que tem muitas informações gloriosas aqui sobre esse mesmo assunto. A gente volta nisso. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus te coloca no caminho da verdade. Você não saia daí, nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome de Jesus.